deste tema tão importante, tão importante. Eu falo para meus paroquianos, se nós não vamos defender a vida a partir da concepção, nós não somos seres humanos. Eu não falo cristão, espírita, não. Nós não somos seres humanos. Agora fecha olhos. Imagina se você está no ventre de sua mãe querida, que se gerou juntos com seu pai com amor. E agora está entrando faca e corta seus braços, corta suas pernas, corta sua cabeça. Imagina essa dor, imagina esse desespero você. Você não pode sair. Você grita, mas seu grito ninguém não te escuta. Nem médico que fez juramento Hipócrates e tem compromisso com a verdade, com a defesa. Ele faz juramento Hipócrates. Imagine esse seu desespero. Agora vocês podem abrir olhos. Eu estou aqui. Nós, queridos, temos muitos pontos que nos divergem. Como vocês sabem, não preciso falar. Mas se nós vamos perder essa luta em defesa da vida, nós não somos seres humanos. Eu deixo minha paróquia para vir aqui para falar um pouquinho, se apresentar meu trabalho. No Congresso Nacional, eu acompanho a bancada evangélica católica quando eu posso. E eu vejo muitas pessoas dentro da Igreja Católica, usando a Igreja Católica, usando a palavra de Deus, estão traindo, não somente a Igreja Católica, mas estão traindo a palavra de Deus, a palavra da vida. Certa vez, eu coloquei um banner, inclusive trouxe para vocês os banners, vamos daqui a pouco estender aqui, e eu coloquei banner que mostra criança, gato e cachorro. O cachorro fala assim: o quê? Tu queres dizer que não? O quê? Tu queres dizer que não tens uma sociedade para se defender? E gato: não. E criança: não. Sim. Olha, nós chegamos no tempo onde se destaca o valor dos animais, devemos defender, preciso, Amazônia, preciso defender os animais, mas olha, nós precisamos defender nós mesmos, seres humanos, que somos criados na imagem e semelhança de Deus. E eu coloquei aqui banners, coloquei no meu pescoço, e uma senhora, uma deputada do Paraná, que usa o nome de Deus, usa o nome da igreja, fala assim, eu falei: senhora deputada, ajude-nos a aprovar o Estatuto do Nascituro. Ela disse: ele foi médica ou enfermeira, vamos discutir sobre esse tema. Deputada, não vamos discutir. São temas irreformáveis. São coisas que não podemos discutir. A favor, quando começa a ir. Acompanhei Luiz Bassuma, espírita, meu amigo, amiguíssimo. E ele disse certa vez uma frase: se nós não vamos, se governo, se população não vamos defender a vida a partir do início, nós não temos direito de lutar contra qualquer tipo de violência. Nós não temos direito moral lutar contra qualquer tipo de violência. Não. Madre Teresa de Calcutá falou frase que nós conhecemos, vocês conhecem. Se uma mãe que tem amor incondicional, ela muitas vezes é desesperada, a gente sabe disso. A gente acompanha essas mulheres, eles são pressionadas. A gente sabe disso. Mas se uma mãe que tem amor incondicional tem coragem de matar seu filho, quem não se pede de matar uns aos outros? Quem não se pede? Queridos, eu peço a vocês. Eu tenho 10 minutos, não? Tem tantas coisas na cabeça. Não dá, querido, como vocês sabem. Mas eu quero resumir, nasceu no meu coração para fazer encontros estaduais, antes da eleição. Primeiro encontro
vai ser conscientização política. Uma grande tarde de formação e conscientização política no Novo Gama, perto de Brasília, 30 quilômetros. Quem é do estado do Goiás? Levanta a mão. Estado do Goiás. Muito bem. Queremos, daqui a 2 semanas, 15 de março, no Salão Paroquial, haverá grande encontro com o tema Fé, Política e Saúde. Vamos abordar esses temas. Convidei meus amigos Paulo Fernando, advogado e professor do Direito Constitucional, que foi expulso do trabalho 3 meses atrás. Foi expulso do trabalho por causa da defesa da vida. Um partido, no estatuto do partido é legalizar aborto. E chefe do partido disse assim: vamos apoiar aquele partido. Paulo disse, ele respondeu: não quero manchar minhas mãos no sangue dos inocentes. Foi expulso do trabalho. Advogado de Deus. Tem muitos advogados do diabo, do capeta, do interdito. Veio para matar, para destruir Paulo Fernando. Depois, doutora Margarida Virginia, médica, ginecologista e obstetra. Luiz Baixou, meu amiguíssimo da Bahia. Eu falei para Luiz: eu vou te levar para outras, onde eu conheço muitos padres, e eu vou te ajudar abertamente. Você iniciou aquele estatuto do coração dele e do coração do Martinho, nasceu para fazer estatuto do nascituro. Ele foi expulso do partido do PT por causa dessa luta. Eles não estão no seu partido. Nosso partido é Jesus Cristo. Nosso partido é verdade, a paz, solidariedade, fraternidade e unidade. E eu também vou falar, mas eu quero dar oportunidade para a Angélica. Ela vai falar no meu lugar. Não, só fala, deixa ela falar amanhã. Não, ela vai falar no meu encontro. Amanhã ela fala. Ela vai falar. Filhos, e outra coisa, a Angélica, ela me acompanha e ela fez uma carta para Papa. Papa Francisco. Vamos acessar Papa João, que nos ajude para que essa carta possa chegar para Papa Francisco. Tem muitas cartas se perdem. Os argentinos aqui vão ajudar. Meus amigos irmãos vão me ajudar. E essa carta vai ser lida pelo Papa. Com fé em Deus. Eu não me imagino o maior país cristão. Claro, somos católicos, evangélicos, mas somos cristãos. O maior país católico dessa terra da Santa Cruz, como nós falamos. Vamos legalizar o maior crime da humanidade. Não. Bom. Não. E por isso eu gostei de chorar. Não, nunca vamos permitir. Mas quero terminar. Você sabe que aborto no Brasil, na prática, é legalizado? Vocês conhecem a lei 12.845, que foi sancionada pela nossa presidente? Conforme essa lei, meus amigos, eu falo da prática. Na prática. Com essa lei, o seu dinheiro vai ser usado para favorecer o crime do aborto. Atualmente, são 64 hospitais que realizam o aborto impropriamente chamado de aborto legal. Esse número passará para 6.500 hospitais. Obriga os profissionais da saúde e as instituições hospitalares sob o risco de processo a praticarem o aborto, negando-lhes objeção de consciência. Qualifica a gravidez como doença. Dá direito a uma mulher de assassinar seu próprio filho só com a alegação que a sua gravidez é fruto de uma atividade sexual não consentida, mesmo sem apresentar um laudo, um boletim de ocorrência ou um exame de corpo de delito. O que irá valer é a palavra dela. Conforme essa lei, a menina pode dizer: olha, 5 meses atrás, 4 meses atrás, quando me relacionei com meu namorado, com meu esposo, eu não estava preparada psicologicamente para essa gravidez. E eu, conforme essa lei bendita,
maldita, ela vai realizar aborto, e se o dinheiro, em vez de colocar para fazer vários centros da caridade, ajudar para os pobres, vai ser usado para maior crime da humanidade. Eu rezo quase todos os dias, durante meses, para abolir essa lei maldita pelo Jana e Conversa. Na verdade, na prática, aborto legalizado. Mas nós vamos nos unir, vamos derrubar essa lei. E normas técnicas do Ministério da Saúde, que vocês não conhecem. Quem conhece normas do Ministério da Saúde? Normas técnicas do Ministério da Saúde? Levanta a mão. Levanta a mão. Vocês estão? Deus. Conforme as normas, eu vou ler. Estou terminando. Tem muitos assuntos, mas tempo, sabe, curto, mas eu quero ler. Olha. Em 2005, a segunda norma técnica sobre a atenção humanizada ao abortamento facilitou ainda mais a prática de aborto em caso de estupro. Nela se lê: o Código Penal não exige qualquer documento para a prática do abortamento nesses casos, e a mulher violentada sexualmente não tem o dever legal de noticiar o fato à polícia. Deve-se orientá-la a tomar as providências policiais e judiciais cabíveis, mas caso ela não o faça, não lhe pode ser negado o abortamento. A palavra da mulher que busca os serviços de saúde, afirmando ter sofrido violência, deverá ter credibilidade, ética e legalmente, devendo ser recebida com presunção de veracidade. E norma técnica, mesma palavra. A recusa infundada e injustificada de atendimento pode ser caracterizada ética e legalmente como omissão. Nesse caso, segundo o artigo 3º, artigo 13 do Código Penal, o médico, a médica pode ser responsabilizada civil e criminalmente pelos danos físicos e mentais que a gestante venha a sofrer. A mulher vai alegar que ela foi estuprada. Não precisa o boletim de ocorrência, nada. Você fala: não, minha filha, você é linda, eu sei que isso não é verdade. Conforme as normas técnicas, ela vai se processar como médico. Ela tem direito de processar e você vai para a cadeia, você vai para a papuda, o que eles querem fazer. Assim, você vai para a papuda. Queridos, o Novo Gama, o primeiro município do Novo Gama tirou essa pilha maldita, erodiana e perversa. Eu conversei com o prefeito, conversei com a Câmara, com pessoas da Câmara, e eles tiraram. Primeiro, mas vai ser luta, não vai ser fácil. Queridos, eu peço a vocês, eu hoje fico o dia inteiro com vocês, um instituto tão maravilhoso. Eu fiquei emocionado vendo vocês 5 horas, 4 e meia, 5 horas. Vocês querem estender esse trabalho. Vocês não querem esse tempo nada de unir antes da eleição. Devemos fazer unidade, vamos conversar com nossos irmãos evangélicos, com lideranças da Igreja Católica. Vamos se unir, vamos escolher pessoas certas. Por vida, não depende se você é espírita, se é católico, não depende. Eu vou ajudar abertamente para Luiz Fassuma. Vou ajudar abertamente. Eu conheço alguns, mas ele mais anunciou esse deputado que tão trabalha em defesa da vida. E nós devemos ajudar para os representantes, devemos escolher pessoas certas e cobradas. Eu falei: prefeito, faça isso. Eu sei que você tem dinheiro do governo, não me interessa dinheiro, me interessa as leis que vão defender a vida para todos. Vida para todos. E ele assinou na frente da Angélica. Na frente da Angélica. Primeiro prefeito do Brasil, e vamos estender nosso trabalho em todo o país, e eu preciso de vocês. Queridos, próximo encontro estadual eu quero fazer no Paraná. Quem mora no estado do Paraná? Muito bem, vamos conversar depois. Depois, Minas Gerais, no Belo Horizonte. Quem é do estado de Minas Gerais? Muito bem. Depois, Rio. Quem é do estado do Rio? Do Rio, muito bem. E São Paulo.
Vamos promover esses encontros. Fé, política e saúde. Fé, política e saúde. Para abordar esses temas antes da eleição. Para que nós possamos ser mais unidos. O Capeta Não. ele quer nos desunir nessa questão. Não existe outra opção. Unidade. Na verdade. Aí a verdade é essa. Deus nos chama, nós somos filhos de Deus. Vida começa na concepção. Quando espermatozoide do pai entra no óvulo da mãe. Ciência é tão linda, tão maravilhosa, que aumenta o tamanho da célula fecundada, aumenta no tamanho da vaca, do boi. Quando você vê tudo se mexe, é vida. Você não pode interromper essa vida. Se você interrompe, significa que você fez ato, assassinou inocente, indefeso. Por isso, terminando, eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa. Por me ter convidado aqui, queridos, eu sou parceiro de vocês, não? Eu quero ser amigo nesta luta, mas verdadeiro amigo, e luta juntos em defesa dos mais inocentes, mais indefesos, que não podem se defender, não podem pedir socorro. Você não vai fazer, não pode me fazer nada, não vai me ajudar. Temos que ajudar. A vida vai ser respeitada a partir do início, não vai ocorrer violência. Então vamos respeitar. Se respeitarmos mais inocentes, mais indefesos, mais necessitados, vamos respeitar o outro. Amém, amém, amém. Só dizer que campanha em defesa da vida dá frutos, viu? Eu estou 3 anos casada, na 3ª gestação. Agora eu tenho moral para defender a vida, né? Pessoal, eu queria pedir a vocês novamente, é o seguinte, pode vir aqui, ele se propôs a vir com a gente, né, com alegria, escutou essa lorota toda nossa de reencarnação, de você para mais, né, Paulo? Enfim, ele veio aqui com a gente. Então, eu achei assim, um marco importante isso, né? Porque essa história da gente nos unirmos pelos pontos de convergência, né? E a campanha em defesa da vida é isso, né? Então, eu queria que vocês de pé dão uma salva de palmas para o nosso querido Caio.